eram os grandes favoritos, de fato, neste ano. Na verdade, nos últimos anos já eram colocados como favoritos, claro, por terem colocado à disposição de empresas, basicamente da humanidade, Fabiola, uma nova tecnologia que permitiu que as vacinas contra a Covid-19 fossem desenvolvidas. Mas vamos primeiro, Fabiola, desmontar uma fake news que a gente escutou muito durante os anos da pandemia, ou pelo menos no auge da pandemia. Ah, uma vacina tão rapidamente desenvolvida assim, certamente é insegura. Certamente nós não podemos tomar essa vacina. Bom, vamos lá, vamos contar a história desses dois cientistas que ganharam o prêmio hoje e mostrar que, de fato, essa pesquisa que levou ao desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, ela vem, na verdade, já há muito tempo. Os cientistas se conheceram em 1998, século passado. Em 2005, eles publicaram um primeiro estudo mostrando, basicamente, a capacidade de você modificar a forma de produzir vacinas e, assim, justamente, acelerar o processo. Eles depois foram justamente negociar, vender essa tecnologia para as grandes empresas. E aí, quando chega a pandemia da Covid-19, Fabiola, claro, essa tecnologia já estava bastante madura para que uma nova vacina fosse desenvolvida para uma nova doença, no caso, a Covid-19. Então, aquela história de que não pode ser, uma vacina não vem da noite para o dia, não vem mesmo. Eles começaram quase há 20 anos. E essa é a nova tecnologia, basicamente, que hoje vai dominar, já está dominando todo o desenvolvimento de novas vacinas no mundo e que foi absolutamente fundamental na Covid-19 e pode ser também bastante importante para os próximos anos em tantas outras doenças que ainda carecem de uma solução. Ô, Jamil, qual é a grande diferença dessa nova tecnologia, assim? No que ela, qual é a principal característica? Aí vamos ter que chamar o professor Vecina, Margarete Dalcomo e toda a Luana, enfim, todos aqueles grandes nomes que poderão explicar muito melhor do que eu. Não vou me atrever a explicar a tecnologia do RNA mensageiro, justamente por conta, claro, da sua complexidade, mas é sim uma absoluta revolução na forma de produzir a vacina, na forma de chegar a resultados e, claro, na forma de produzir e garantir a sua distribuição. O grande problema, Fabiola, é que se a ciência venceu, a política e a ganância das empresas, elas, obviamente, foram para um lado muito diferente do que a ciência estava trazendo. Então, se de fato hoje é um dia de comemorar e de celebrar essa tecnologia que foi absolutamente e é absolutamente revolucionária, o que parece não caminhar na mesma direção é a questão, obviamente, da propriedade dessas vacinas, ou seja, do monopólio que ainda existe sobre a patente dessas vacinas e, claro, a política. Por que a política? Porque, óbvio, a ciência ela pode evoluir, mas se você não tiver uma decisão política de distribuir vacinas ou de comprar e garantir essa distribuição, obviamente nós não temos um benefício para a humanidade. Você tem um benefício muito restrito. Isso, inclusive, eu trago na minha coluna de hoje, mostrando, Fabiola, olha que dramático. Nós tanto falamos aqui, né, como os países ricos compraram doses e mais doses e mais doses de vacinas, deixando o mundo em desenvolvimento desabastecido. E olha só, no ano passado foi feito um estudo que mostrou que, em meados do ano passado, os países ricos já tinham jogado no lixo 1 bilhão de doses de vacinas que tinham sido, obviamente, já tinham terminado o seu prazo de validade, já tinha expirado, ou seja, eles não podiam nem usar aquelas vacinas que eles acumularam nos seus estoques. 1 bilhão de doses jogadas fora no lixo pelos países ricos. Isso, se não é um crime, é difícil de explicar de qualquer outro jeito. E só para completar, hoje os dados ainda da OMS mostram o seguinte, que na população mundial, nós temos aí uma média de 72% da população mundial vacinada contra a Covid-19. 72%. Em 2023, lembrando que nós estamos aí vários anos já depois da pandemia, na verdade, a emergência internacional nem acabou. Eu fui buscar os números hoje pela manhã,
E eles mostram, Fabiola, que mais de 50 países no mundo não conseguiram sequer atingir 50% de cobertura vacinal para a Covid-19 ainda hoje. Em alguns países, essa média é entre 10% e 20%. Ou seja, Fabiola, a ciência venceu, mas a política e a ganância, claro, do setor privado, essa também prevaleceu e coloca um grande ponto de interrogação no que a gente chama de humanidade. Muito, muito importante você relembrar isso, e é legal a gente falar também o fato de mais uma mulher ter recebido, né? E mesmo assim são poucas mulheres que já receberam esse prêmio Nobel de Medicina, essa bioquímica que recebeu hoje, e compartilhou o prêmio, né? Um prêmio de mais ou menos 5 milhões de reais que eles vão dividir entre eles. É a 13ª mulher que recebe o prêmio Nobel de Medicina. No entanto, eu acho que a segunda não, dessas 13 mulheres que já receberam, parece que somente uma ou duas que recebeu sozinha, as outras foram prêmios compartilhados, né, de medicina, desse prêmio que é distribuído desde 1901, mais ou menos. Bom, mas muito interessante, ô Jamil, tá aqui, a coluna do Jamil já está disponível para que você também leia mais detalhes a respeito. A ciência venceu, mas a ganância e a política deixaram bilhões sem vacinas, que foi a sua lembrança também há pouco aqui. Obrigada pela sua participação logo cedinho. Um beijo para você e até! Fabiola, e apenas para a gente lembrar que aquele momento da pandemia ele foi absolutamente decisivo para a gente entender, obviamente, como é distribuída essas vacinas, como é distribuída a renda do mundo e como, obviamente, as relações de poder existem. Esse prêmio de hoje é mais do que merecido, e até eu cito alguns textos de uma escritora brasileira em Roma, Juliana Monteiro, que falava justamente daquele momento dramático da Itália vivendo a pandemia e que nós achávamos, não, quando chegar aqui vai ser, aí, basicamente no Brasil, vai ser diferente, etc. Aquilo tudo foi muito real. E aí a minha pergunta, na verdade, é da própria Juliana Monteiro, ela faz essa pergunta. Se neste momento não houve uma conscientização maior, quando então, que acontecerá essa conscientização? O prêmio é merecido, mas eu acho que ele precisaria também chacoalhar as estruturas do poder e até mesmo do que a gente entende como indústria farmacêutica. É. É um prêmio de medicina que tem muito a ver com tecnologia, né? Porque a gente também está falando sobre essa história dessa vacina, que é uma vacina que é estudada há muitos anos, mas que teve justamente o seu foco e seus ataques, né? Como você falou, envolve tanta coisa essa premiação de hoje, a pandemia que vivemos, a tecnologia, a questão da desinformação. Até hoje você ouve profissionais da área da saúde atacando esse tipo de vacina e às vezes por falta de informação, né?